Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero responder o meu amigo, meu irmão, o instrumentista, não é levita, instrumentista, o melhor baixista do Rio de Janeiro, Lielton, que é da Assembleia de Deus Central do Apolo 3. E a pergunta do Lielton é: Pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia, eu estou estudando aqui sobre a história de Jesus, no finalzinho dela, a parte da crucificação, e eles clamavam pela libertação do Filho do Pai. E aí crucificaram o Filho de Deus. Seria Barrabás um Jesus também? E eu parei para pensar, o que esse cara está querendo falar para mim? Aí ele... E aí, pastor, falando de Bíblia, você já teve essa dúvida? Porque o nome Barrabás, ele vem do aramaico, que é Bar, para filho, e Abás, que é para pai, ou seja, o filho do pai. A palavra para filho no hebraico é Ben, ok? Que é a letrinha Bet, e Nun, que é um Nun Sofit, maiorzinho, mais alongado. E aí é a ideia de você ter uma alegria dentro da sua casa. É a completude de uma família, mesmo porque os filhos são herança do Senhor. Mas, quando a gente fala de filho no hebraico, quando a gente fala de filhos nessas designações, você precisa prestar atenção em duas coisas. Dependendo da forma que a Bíblia está nos mostrando, ela está nos dando uma designação. Por exemplo, muita gente fala que isso aqui que eu vou citar agora é um nome próprio e não é. Bartimeu. O costume oriental, quando eu perguntava para alguém qual é o seu nome, ele nunca diria o seu nome próprio. Eu nunca falaria, quando alguém me perguntasse, Paulo. Eu diria Ben Geraldo. Ou seja, Bar Geraldo. Eu sou filho de Geraldo. Ou eu sou o filho do Thomas, que era o nome do meu pai, Geraldo Tomás do Nascimento. Ou Ben Nascimento. E as pessoas já logo iriam entender que eu sou o filho de alguém. Porque o costume oriental é totalmente diferente do costume ocidental. Aí, para a gente ter uma ideia, por exemplo, do que ele está falando, eu até brincava com ele sobre a questão do jogo de palavras do hebraico. E aí eu citei uma fonte para ele, que é essa aqui, ó, o Comentário Judaico do Novo Testamento de David H. Stern, ok? Da editora Templos. É uma obraça. Na página de número 108, o resumo do capítulo de número 27 de Mateus, ele diz assim: a tradução do aramaico é Bar-Abba, conhecido pelos falantes de língua portuguesa como Barrabás, é filho do pai. Veja Marcos capítulo de número 14, verso 36, temos assim, 2 Yeshuas, um o filho de um pai humano e o outro o filho de Deus Pai. Não foi por causa de compaixão de Pilatos que preferiu libertar Yeshua. Em vez disso, ele percebeu que Bar-Abba seria um criminoso muito mais perigoso se ficasse solto. Pilatos era um homem brutal, ok? Lucas 13, verso 1, e um homem calculista. Ele não fugiu de sua parte de responsabilidade na morte de Yeshua, apenas por ter lavado as suas mãos. Mas você vê a trama que eles deveriam soltar alguém e crucificar a outro. E aí, Mateus capítulo de número 27, verso 17, escrito está, falando de Bíblia: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pegou a designação Barrabás, filho do pai, ou Jesus chamado o Cristo. Porque o que dá para a gente entender aqui é que o nome de Barrabás era Jesus também, Yeshua.
Era Yeshua, porque a ideia de que teria um Salvador, teria alguém que libertaria os judeus da opressão dos romanos, e não era novidade, outros antes dele já haviam se apresentado como Messias, como Salvador, como aquele que seria o libertador. E aí você vai entender quando eu vou falar para você, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, porque há um maneirismo nos nomes. Por exemplo, Pedro, Shimon, e ao mesmo tempo também é conhecido como Cefas. Olha que coisa interessante. Mas Jesus diz para ele assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, no grego, pedaço de pedra. Mas aí você vai ver em Atos 13, 9, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. E eu acho interessante você perceber que existe também uma outra forma da gente pensar, porque Shaul, que é Saulo, que também é chamado de Paulos, do grego, ele tinha dois nomes. E aí a gente cai naquela esparrela de que Paulo, ele nunca mais foi Saulo. Quem disse? Saulo era o seu nome judeu. Paulo era o seu nome romano, grego. Era o nome que ele transitava entre os demais. Ele tinha um nome sinagogal e um nome civil. Então, quando a gente fala dessas questões, e aí eu citei a fonte, comentário judaico do Novo Testamento, narrado por David H. Stern, a gente vai ver que há muitas coisas profundas na palavra de Deus que às vezes nós desprezamos. Por exemplo, Elimas, que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no verso 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Elimas, que quer dizer sábio em árabe, é um outro nome para Bar Jesus, em hebraico Bar Yeshua, em latim Bar Yesu, literalmente filho de Jesus, um mago judeu que aparece no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso de número 8. Deu para você entender que a Bíblia ela tem textos muito complexos e que você precisa entender da tradição para poder fazer um apanhado no seu garimpado, para trazer uma beleza do texto bíblico que muitas vezes não está nua e crua para nós? E eu quero agradecer aqui o meu amigo, irmão Lielto. Existem sim dois Jesus, segundo David H. Stern, que é a fonte que eu estou citando aqui, de um grande exegeta bíblico. E aí eu agradeço a toda a Assembleia de Deus Central do Boa Sul, onde eu congrego. Central do Apolo 3, pastor Josué Ferreira, que é o presidente lá, que é um grande amigo em que sempre que podem me recebem, me fazem convite e me fazem sentir em família. Lielton, meu melhor contrabaixista do Brasil. Deus te abençoe muitíssimo. Obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. Faça como Lielton, envie a sua pergunta e aqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.